reunidos, Senhor, em um só Espírito, Senhor. Nesse momento, Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor venha, Pai, nos ensinando, Senhor, conforme a tua vontade. Venha também, Deus, usar a tua filha, Pai, a irmã Sônia, Senhor. Que ela seja usada pelo Senhor e venha, Pai, repassar tudo aquilo que venha fluir do seu coração para nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, é uma pena que não estão todos aqui, porque hoje eu vou falar de um tema que todo mundo gosta. Ah, Todo aí mundo gosta, a gente falar de alegria, de felicidade. Você sabe que aqui, até que o Daniel vai passando os slides ali, eu vou falando que aqui tem uma rádio que eu sempre ouço e elas trazem umas mensagens muito bacanas da palavra de Deus. E velho, tinha um põe uma programa nessa rádio que canuta chamava vasilha. assim, Felicidade Começa com Fé. Vocês já ouviram a rádio BBN? Alguém de vocês? Acho que só pega na nossa região aqui, mas ela tem na internet. Oh, irmão Adenilson, bem-vindo. Então, essa rádio, ela tinha um programa bem legal que chamava assim, Felicidade Começa com Fé, né? Começa com a sílaba fé, né? De felicidade e fé. Tinha um duplo. Boa noite, querido. Então, eu trouxe esse tema hoje, porque a gente pensa que a felicidade é uma emoção, mas, na verdade, a felicidade ela é um subproduto de uma emoção chamada alegria, né? Mas aí, por que eu queria falar sobre felicidade? Desde que eu sou criança, eu via muitas pessoas falar assim, felicidade não existe. Vamos ver se vocês já ouviram essa frase. Existem momentos felizes, mas não existe felicidade. Então, todo mundo vinha com essa história de felicidade e eu falava, eu acho que é verdade mesmo, porque um dia a gente está tão alegre, outro dia as coisas dão tudo errado. Então, eu não conseguia entender o que era felicidade até que eu conheci Jesus como meu Salvador. Aí eu entendi que a felicidade, ela não é algo que acontece ou algo que vem dependendo de circunstâncias. Eu sabia que a felicidade, ela não depende das coisas que toda a minha vida eu aprendi que dependia. Eu fiz uma grande descoberta. Primeiro, que felicidade existe. Segundo, é que a felicidade verdadeira, ela não vem daquilo que eu pensava que vinha. E é sobre isso que eu vou falar, tá? A Bíblia fala de felicidade? Fala muito. Muito, a Bíblia fala muito de felicidade. O mundo fala de felicidade? Fala muito, muito também. O mundo busca felicidade e tudo que as pessoas fazem é em busca dessa felicidade, que eles não sabem definir, e talvez é por isso que eles falam que a felicidade, ela não existe e ela só está em alguns momentos felizes. Por quê? Porque quem não conhece Cristo como Salvador, eles se alegram, eles acham que ficaram felizes quando eles ou adquirem alguma coisa, ou eles conseguem concluir um curso, uma faculdade, ou arrumam um emprego bom, passa num concurso, casa, e tem filhos, então aquele momento para eles foi um momento de felicidade. A hora que passa um pouco de tempo, aquilo já não tem mais valor. Por quê? Porque as coisas de baixo, como eu falei na aula passada, as coisas terrenas, que as pessoas supervalorizam, daqui a pouco elas não têm mais valor, porque vão chegando outras coisas, e outras coisas vão substituindo aquelas que você achava importante. Então, por isso que, como eu falei na aula passada, quem assistiu sabe, você nunca pode medir a sua vida, você nunca pode medir você
com esse mundo ou com pessoas aqui do mundo, porque você vai ter frustração. Você tem que medir a sua vida com você mesmo, para ver se hoje você está melhor que ontem, e se amanhã você vai estar melhor que hoje. Tanto no seu emocional, como no seu espiritual, como no seu físico, porque é isso que importa. Deus importa com a pessoa, com a sua pessoa, não com aquilo que você tem, com os seus títulos e nada mais. Ele sabe que tudo isso aqui tudo isso vai ficar aqui. E aqui está escrito assim, olha, a Bíblia fala muito de felicidade e o mundo também fala de felicidade. Qual é a diferença, então? Vamos ver no próximo slide. A diferença está no lugar onde se busca a felicidade. É o lugar. Você sabe por quê? Porque as pessoas buscam felicidade no lugar errado, na pessoa errada, né? Então, a felicidade, o mundo sempre insiste, né, que a felicidade, se você casou, ai, tá super feliz, estão se dando bem, daqui a pouco vem os problemas. E aí a felicidade vai embora, porque a definição desse mundo para felicidade é que só existe momentos felizes. E a definição da Bíblia de felicidade é que você pode ser feliz até a eternidade, quando você tem Cristo. Por quê? Qual é a diferença? É porque nós buscamos, ou deveríamos buscar, quem não está buscando, a felicidade numa pessoa. E essa pessoa é Jesus, e em sua palavra. Ele nunca vai lhe desapontar, ele nunca vai falhar, ele nunca vai morrer. Sabe uma coisa que me deixou assim muito, que eu nunca tinha experimentado isso na minha vida? Quando morreu meus pais, eles morreram novos ainda, sabe? Assim, pela perspectiva de vida que o povo tá tendo agora, minha mãe morreu com 69, meu pai morreu com 70. Eu achei que eles estavam novos ainda, né? E de repente morreu um ano de diferença um do outro e ficou um vazio, uma coisa muito ruim. Aí eu comecei a pensar, eu tenho um Deus, um Pai que não morre. E isso aí me encheu, o que fez eu superar todas essas dificuldades com a morte tão perto dos meus pais, foi isso aí, que o fato de que Deus é o meu Pai Celestial e Ele nunca vai morrer. Então, eu posso colocar toda a minha esperança, toda a minha expectativa nele, porque ele não vai falhar, ele não vai morrer, ele é eterno, ele sabe de tudo, ele não vai me decepcionar. Então, quando você coloca toda a sua expectativa em Deus, você não se frustra. Mas quando você coloca a sua expectativa no homem, nas pessoas, ainda que são pessoas que você ama muito, elas vão te frustrar, porque elas são pecadoras. Então, o lugar onde se busca felicidade é na palavra de Deus, é em Jesus, é numa pessoa que nunca vai falhar, tá? Essa é a diferença. E o mundo onde que ele busca felicidade? Nesses momentos. Momentos que eles estão tendo uma festa, por isso que pessoas precisam. Eu vejo que o ímpio, ele necessita de estar fazendo, estar participando de um evento, fazendo uma festa, fazendo uma bebedeira, alguma coisa assim, para ele ficar alegre. Porque ele não tem uma felicidade verdadeira, que é proveniente de uma emoção saudável. A alegria, ela não se torna saudável quando é uma alegria falsa, né? Aí ela já não é mais saudável, é uma alegria provocada pela bebida, a pessoa parece que é a pessoa mais feliz, posta muitas fotos de alegria, bebendo, dançando, fazendo coisas, e na verdade a vida dela não tem a alegria verdadeira, não tem a felicidade, essa felicidade que começa com fé, né? Então, é porque eles estão buscando esses momentos felizes. Agora,
o que eu quero explicar para vocês é que a nossa felicidade, ela é um subproduto da alegria. E a nossa alegria como emoção saudável, ela vem do Senhor, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Então, quando a nossa alegria está baseada na pessoa certa, que é Jesus, na palavra de Deus, que é a instrução para a nossa vida, então a nossa emoção de alegria, ela vai estar equilibrada, vai estar saudável. E aí que ela vai gerar o quê? Uma felicidade verdadeira. E essa felicidade, ela é diferente das outras. Por quê? Porque as pessoas que estão no mundo, ou às vezes até crentes, que eles acham que se eles se desviarem e ir para o mundo, eles vão experimentar de coisas que tem no mundo e eles vão ser mais felizes. E aí que vem a frustração, a culpa e esses sentimentos ruins. Por quê? Porque eles vão buscar coisas que não vêm do lugar certo. Então, as pessoas que ficam lá buscando, eles buscam só no momento. E a hora que passa aquele momento, vem a tristeza, vem de volta. Agora, se a gente busca em Cristo, a diferença é que mesmo nos momentos de dificuldade, quando você estiver atravessando um vale, você vai ter felicidade. Ah, mas será que eu vou conseguir ter felicidade? Você não vai ficar sorrindo, né? Já é lógico que a gente vai sentir, sim, né? A dificuldade do vale, do deserto, né? Dos desertos da vida, mas a gente vai ter esperança, a gente vai ter aquela certeza de que nós vamos ter a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso vai alegrar o nosso coração. Então, sempre às vezes, conversando com meu marido, eu falo assim: o que seria de nós uma hora dessa se a gente não tivesse, se Cristo não tivesse encontrado nós? Né? Quando a gente passa alguma dificuldade, a gente fala isso. Fala, olha, ainda bem que Deus nos encontrou, nos salvou, a gente creu e a gente pode passar essa situação com alegria, sabendo que ela vai realmente passar e nós vamos ser restabelecidos de novo. Deus, ele cicatriza nossas feridas, porque as feridas, quando elas estão abertas, elas doem, mas quando elas viram a cicatriz, lembra que eu falei naquela aula? Ela já não dói mais, ela é só uma lembrança que você venceu alguma coisa na sua vida. Então, a diferença da felicidade do mundo para a felicidade que nós temos, que a Bíblia fala, está no lugar onde se busca isso. Tá? O mundo vai buscar nos títulos, nas conquistas, nas festas, em tudo mais. E nós vamos buscar em Cristo, em sua palavra. Tá? Pode passar, Daniel. Vamos ler Eclesiastes 3:12. Quem tiver com a Bíblia aí, abre, por favor. Pode ler, quem já achou, pode ler para mim. Pode ler, por Sei favor. que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Uhum. Aqui na minha versão, ela está falando regozijo é o mesmo que alegria, que felicidade, né? Então, o que o ser humano busca aqui, né? Todo mundo anda em busca dessa felicidade, dessa alegria, desse regozijo. Então, se essa é a procura do homem, do ser humano, nós somos seres humanos. De alguma forma, mesmo que nós somos crentes, nós vamos também querer ser felizes, querer ter alegria, e Deus quer que a gente seja feliz. E é por isso que Ele ensinou o caminho da felicidade para nós. Vamos passar para frente, que nós vamos aprender hoje. Vamos lá, abre no Salmo 1.
Se você tiver no Salmo, abrindo o Salmo 1, se você tiver um lápis e quiser riscar na sua Bíblia, nós vamos fazer aqui um estudo aqui nesse Salmo. Bem-aventurado é uma palavra para felicidade, tá? Bem-aventurado você pode trocar por feliz. Feliz. Feliz o homem que não anda. Nós vamos riscar aí na nossa Bíblia ou escrever num papelzinho todos os verbos que a gente achar aqui. Ó, primeiro a gente viu que bem-aventurado é o mesmo que feliz. Feliz é o homem que não anda, né? Anda já é um verbo, indica uma ação. Não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém. Detém é do verbo deter, quer dizer parar. No caminho dos pecadores. E nem se assenta. Assenta é um verbo também, do verbo assentar. Na roda dos escarnecedores. Então, o primeiro versículo fala que o homem feliz é aquele que não anda, não para e não assenta junto com os escarnecedores. Por quê? Porque os escarnecedores estão buscando a felicidade nas coisas do mundo, onde nós cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, temos que nós estamos na contramão deles. Como que a gente vai sentar em busca de uma comunhão, de um relacionamento, a não ser que você se assenta, anda para poder falar de Jesus. Mas se você está se reunindo a fim de obter uma alegria, uma felicidade, participar de alguma coisa, o conselho aqui para você ser feliz, o conselho que a Bíblia fala, é que é para você não andar, não parar e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Esses escarnecedores são pessoas que são os ímpios, que zombam de Deus e que não está nem aí para Deus. Olha só, antes, né? Eu acho que a maioria de vocês sabe esse salmo até de cor, né? Antes tem o seu prazer. Olha, aqui é o verbo, né? Ter, e lá na frente já fala o que é. Tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Outra coisa que a gente aprende aqui sobre como obter felicidade. Primeiro é não andar com ímpio, não parar com ímpio, não assentar com ímpio. A não ser que você está fazendo isso para evangelizar ele, mas isso aí não leva você para a roda deles, onde eles estão praticando alguma coisa. Quando você vai evangelizar alguém, você não vai lá na roda dos escarnecedores, você pode procurar eles em outro lugar, né? Mas outra coisa que dá alegria, quando você tem prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita dia e noite. Uma vez eu estava ensinando as crianças e eles falaram, mas professora, a gente tem que ficar lendo a Bíblia de dia e de noite, nem dormir? Aqui está falando medita, quer dizer, você lê um versículo e você pensa sobre aquilo. Quando você acorda de noite, você pensa sobre aquele versículo. O significado de meditar é ruminar, né? Fazer aquilo ali, você tirar um entendimento para a sua vida naquele versículo e pedir para Deus, Deus, como que eu vou colocar isso aqui? O que o Senhor quer que eu faça na prática disso aqui que o Senhor está me ensinando? É exercitar a palavra de Deus. Então, a Bíblia fala que isso traz felicidade. Então, quando você começar a ficar triste, você vai fazer uma checagem nisso aí que eu estou falando. Eu estou conversando demais no cafezinho lá da empresa, ou quem é professor tem a sala dos professores, né? Estou conversando muito com eu, ou se não conversando, mas ouvindo muito reclamação, murmuração, ou coisas que tá me deixando eu assim, sem felicidade. Ou às vezes nós temos que conviver com todo tipo de pessoa, ser educada, gentil com todo mundo, mas
quando o assunto começa a pender para algum lado que vai sair da vontade de Deus, você dá um jeitinho de sair fora. Porque tem muitas coisas que traz, muitas conversas que traz preocupação, medo, mexe com todas as suas emoções e desestabiliza suas emoções. Você conversa com pessoas que só reclama da crise, reclama do governo, reclama né? Porque a gente tem muitos motivos mesmo, se você for ver. Mas nossa fé não está baseada nas coisas aqui do mundo. Nós cremos num Deus que supre a nossa necessidade, então para que eu vou ficar só repetindo, reclamando do que pode acontecer? É melhor a gente confiar no Senhor e colocar tudo na mão dele, porque ele tem cuidado de nós. A Bíblia fala que ele tem cuidado de nós. Então, às vezes, algumas conversas que a gente tem tira a nossa paz, desestabiliza o nosso emocional, porque vai gerar medo ou vai gerar raiva em você, né? Menos alegria, porque a alegria verdadeira, a felicidade, está aqui, ó, no prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Por quê? Porque você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. Olha que legal, né? Uma árvore, você pode ver, você passa num lugar, a gente ia evangelizar, eu e meu marido, é uma cidadezinha pequena, e era estrada assim de terra, e a gente passava por bastante sítios, assim, fazenda, e quando estava seca, a gente olhava assim, tudo branco, os pastos, tudo assim. Mas quando a gente via um pedaço verde, a gente já sabia que ali passava algum riacho, algum rio. Por quê? Porque a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ela vai estar sempre com a folha verdinha. E seu fruto vai vir no tempo certo. E tudo que fizer vai prosperar. Porque a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, mesmo quando vem a seca, a raiz dela vai buscar lá embaixo a umidade que ela precisa para produzir o fruto. E então, eu acho que esse salmo fala muito de emoção, e de felicidade, e de tristeza, como a gente tá vendo agora. Por quê? Porque mesmo que você é uma pessoa que ama Deus, serve a Deus, nós vamos ter momentos difíceis, de seca, que você olha para todo lado, está tudo branco e seco. Mas se você for uma pessoa plantada, perto do ribeiro das águas, o que seria esse ribeiro das águas? Né? O que seria esse lugar? Onde que é esse ribeiro das águas? Perto de Jesus, né? Perto de Jesus, perto da palavra dele. Então você vai ter o alimento necessário, a água necessária para produzir o fruto no tempo certo. Mesmo que isso significa que, mesmo nas adversidades, você vai estar feliz. A diferença da felicidade que eu falei no começo, que as pessoas falavam que a felicidade não existia, que a gente só tinha momentos felizes, mas depois a felicidade, ninguém é feliz. As pessoas me falavam, minha família, amigos falavam isso, e eu falava que triste, né? Muito ruim, a gente, então quer dizer que não existe felicidade. E quando eu conheci Cristo como meu Salvador, eu entendi que a gente pode ser feliz sim, porque de lá para cá já aconteceram muitas coisas na minha vida, muitas coisas boas, mas muitas coisas difíceis que eu tive que passar. E em todas elas eu sentia lá dentro de mim, eu não estava feliz, né? Você não fica feliz quando você adoece, alguém da sua família adoece, você não fica, né? Ficar alegre, ai, não, a gente fica assim preocupado, tenso, mas lá no fundo você continua esse sentimento de segurança e de esperança, que nós temos um Deus que está cuidando de nós. Isso daí
dá essa alegria que as pessoas não entendem, mas é uma alegria que o mundo não tira, é uma alegria que as adversidades não tira. Você continua alegre mesmo nas adversidades. Você consegue passar. Eu estou falando isso por experiência própria, né? A gente passa aqueles vales naquela certeza, tá ruim, mas vai ficar bom. Deus está comigo, né? Então, você é capaz de produzir fruto mesmo na seca. Você produz fruto. Agora, os ímpios não são assim, eles são como a moinha que o vento espalha. Moinha é aquilo que sobra quando você tira dos cereais aquela palha, né? Que leva. Por isso, os ímpios não subsistirão o juízo e nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, como eu falei na aula passada, foi um salmo do Asaf, o Salmo 73, que o Asaf olhava a prosperidade dos ímpios e isso causou nele uma frustração. E ele chegou naquela conclusão que era tudo em vão o que ele estava fazendo, porque para ele as coisas não estavam dando certo, ele achava assim. Mas foi quando ele entrou no santuário de Deus, ou seja, quando ele chegou na presença de Deus, no nosso tempo atual, naquele tempo eles iam lá para o templo orar, mas no nosso caso, quando a gente chega na presença de Deus, ele entendeu o fim daquelas pessoas que ele estava invejando. Fala, olha como que eu sou tolo, eu estou com inveja desses ímpios, que hoje eles estão parecendo que estão por cima, mas amanhã eles vão estar em lugares escorregadios. E depois ele vê o que Deus tem preparado para ele, que Deus vai receber ele na glória, e aí ele acaba o salmo louvando a Deus. E é essa alegria, irmãos, que eu queria. Eu falei tanto sobre a raiva que deriva a ira, muitas coisas assim, baixa autoestima. Eu falei muito do medo e eu falei pouco da alegria. Então, por isso que eu pensei nisso hoje, nessa aula. Porque muitas vezes a gente fala, eu não sou alegre, eu sirvo a Deus, mas não sou alegre, porque me falta isso, eu tenho esse problema dentro da minha família. Olha, nesse mundo, Jesus Cristo falou que a gente ia ter aflições mesmo, né? Ele não enganou a gente, isso que eu mais gosto nele, ele preparou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós estamos escondidinhos em Cristo. E o dia que ele manifestar em glória, nós manifestaremos junto com ele. Então ele falou, eu venci o mundo, então vocês vão vencer também. Vocês já venceram, vocês já são mais do que vencedores. Então, isso aí tem que dar alegria. Era você ler a palavra de Deus e procurar coisas que te dão alegria, promessas que Deus tem feito para você, anotar. No momento em que você está triste, você fala, não, eu preciso ver o que Deus tem para mim. Aí você vai lá e busca e você vai ver quanta coisa boa Deus tem prometido para aqueles que Ele ama. Nós temos 1001 motivos para ser feliz. Mas nós vamos ver outra passagem que eu gosto muito, e tem muitas outras passagens que falam sobre felicidade. Mas essa aqui também é uma que eu gosto muito, que é no livro de Mateus. Jesus estava lá no Sermão do Monte e ele resolveu, né, falar sobre felicidade. E aqui eu dou uma aula do Um com Deus, e a gente fala, uma das aulas é as características as qualidades do caráter de Jesus. E eu uso essas bem-aventuranças aqui, porque tudo isso aqui é o que Jesus é. Então, e ele usou isso tudo aqui para ensinar a gente como ser feliz. Então, todo mundo estava lá e ouvindo ele pregar esse sermão, e ele falou, vou falar de felicidade. Então, é porque esse tema é importante, né? Então, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurado, tá a palavra de novo,
Bem-aventurado é feliz, super feliz. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí você fala, mas olha, é muito contraditório. Como que você está pobre e de espírito aqui? Muitas vezes eu vejo pessoas até usar isso como um xingamento. Essa pessoa é pobre de espírito, por isso que está falando isso. E na realidade, o significado que Deus quer dar, que Jesus queria dar para esse ensinamento, é bem-aventurados os humildes, né? Pobre de espírito é aquela pessoa que tem uma submissão voluntária à vontade de Deus. Aquele que ninguém obrigou ele a ser humilde, a considerar, a fazer, como diz aquele versículo, considerar os outros superiores a si mesmo. Sabe aquela pessoa que passa a vez, né? Tá os outros brigando lá na fila porque quer ser o primeiro, você fala, você tá bem sossegado e fala, pode ir na minha frente, não tem problema não. Então você tem uma humildade, uma submissão voluntária, uma simplicidade de viver como Cristo viveu. Jesus era assim. A Bíblia fala que, embora sendo Deus, ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo. E sendo achado na forma de servo, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. E o resultado disso foi o quê? Deus o exaltou soberanamente e lhe colocou um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que está em cima no céu, embaixo na terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a hora de ser feliz, às vezes você está sendo humilhado e você fala, os outros falam, você é muito bobo, olha, você está quieto, porque você tem uma submissão voluntária a Deus, quando Deus falou para você que é para você viver como Jesus viveu aqui. Para quê, então? Como você vai ser feliz fazendo isso? É porque, para Jesus, Deus prometeu, o Pai prometeu que ele ia exaltar ele soberanamente. E nós estamos em Cristo. Cristo é o primogênito em meio de muitos irmãos. Então, se nós vamos seguir Cristo e ser parecidos com Jesus, como é o propósito de Deus para a nossa vida, Jesus era humilde, simples, de coração, tinha uma submissão voluntária ao Pai, fazia a vontade do Pai, e ele diz que você vai ser feliz, eu vou ser feliz se eu fizer igual a ele. Ser pobre de espírito, ter essa humildade voluntária. Não precisa ninguém te obrigar. Você fala, eu vou fazer isso porque Jesus faria. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Olha só, quem quer pôr defeito aqui é a hora certa, né? Felizes os que choram, porque serão consolados. Aqui significa o quê? Que choro, por que você está chorando? Está chorando porque você não passou num concurso para ganhar 20 mil reais? Você está chorando que você não conseguiu comprar um carro? Está chorando igual o Asaf porque está vendo a prosperidade dos ímpios e você está servindo a Deus e está passando dificuldade, tem pessoas doentes na família? Qual é o motivo do seu choro? Né? Aqui, esse choro é uma contrição, é uma tristeza, né? É uma tristeza pela presença do pecado, é uma coisa, é quando você sente mal, fala, puxa vida, eu não estou me sentindo nada bem de ver tantas pessoas que eu conheço estão indo para o inferno. Você chora você já parou para chorar por um pecador, para que ele se arrependa, chega ao conhecimento da verdade e vá ser ou arrebatado quando na volta de Cristo, ou morre e vai para o céu? Você já chorou por alguém? Porque se você chorar, Deus vai recolher as suas lágrimas, e eu acho incrível, porque tem uma passagem no livro de Apocalipse que eu lembro, mas eu não sei a referência, mas depois eu posso achar para vocês também podem procurar.
Tem um momento que um incensário é lançado na terra com as orações dos santos. Tem um lugar também que fala que Deus ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Então, quantas garrafinhas? Do jeito que eu sou chorona, deve ter tantas garrafinhas com o meu nome lá. Então, quando aquele incensário é lançado na terra, provoca trovões e terremotos e tanta coisa que acontece na terra naquele momento, isso significa que o nosso choro pela presença do mal, pela presença do pecado, nosso desejo, nosso choro pelo desejo que alguém seja salvo, o nosso choro pelos nossos familiares que a gente quer resgatar, em forma de oração, ele pode causar um abalo, uma mudança nessa terra. Entendeu? Então chora, porque você vai ser consolado. E o consolo vai vir pela resposta das suas orações, e aí você vai se alegrar, tá? Eu lembro que eu orava pelos meus cunhados, que trabalhavam com a gente, e o meu marido, e eu falava muito de Jesus para eles, logo que a gente se converteu, e eles eram meio duros de coração, sabe? E a gente chamava eles, eles falavam não, não. Um dia do nada, a gente estava na igreja e eu olho para a porta, quem vem chegando? Meus 2 cunhados. Eu olhei, eu não sabia se eu ia lá receber eles ou se eu ia chorar. Eu tive que ir chorar lá no banheiro, agradecendo a Deus, porque eu orei muito tempo pela minha família, pelos meus familiares. Eu fiquei um tempo lá no banheiro chorando, me recompondo, para depois ir lá cumprimentar. Então, alegria, eu chorei de alegria de ver eles ali. Então, quem chora, igual uma música que tem, né? Quem chora para Deus tem resposta, e a resposta de Deus vai trazer felicidade. Outra, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E você pode ver que tem sempre uma promessa aqui depois, né? Os mansos, aqueles que têm a capacidade de usar a emoção da raiva sem gerar sentimentos ruins, consegue controlar, canalizar isso daí e ter domínio próprio, e não deixa a tua raiva transformar em cólera, em ira, mas consegue colocar os seus sentimentos em submissão a Cristo e falar, deixa, tá na mão de Jesus, eu vou pegar os meus direitos, o meu direito agora, eu me sinto no direito de gritar porque eu tô certo, de brigar, de discutir, mas eu vou passar esses meus direitos para Cristo, deixa ele tomar a minha causa. Você vai ter uma alegria, uma felicidade, porque você vai sair daquele problema sem se manchar, se sujar, e deixa Deus fazer o que ele achar melhor. Nem sugere para Deus. Ai, olha, eu estou deixando porque eu sei que o senhor vai, né, quebrar a perna dele. Né? Não precisa ficar sugerindo nada para Deus. Fala, Deus, eu entrego essa situação nas suas mãos. O senhor toma e resolve do jeito que o senhor achar melhor. Bem-aventurado no 6, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você tem fome e sede de justiça? O que é ter fome e sede de justiça? Aonde que está a justiça? Fazer justiça é fazer o que Deus manda. A justiça está na palavra de Deus. Toda essa palavra aqui, ó, é a justiça de Deus, né? Um dia nós vamos ser julgados por essa palavra. Toda a justiça de Deus. Minha filha faz direito e ela tem um livrão grosso assim que chama Vadimeco. E ali tem as leis, as coisas que ela estuda. Esse aqui é o nosso guia. Nós vamos ser julgados, eu me preocupo com isso aqui, porque se eu obedecer esse aqui, eu não vou precisar ser julgado por aquele outro lá, né? Então, ter fome e sede de justiça não é quando a gente vê uma coisa ruim. Hoje eu estava assistindo, estava lá num lugar, estava a televisão ligada, eles estavam falando lá que uma pessoa, esse jornalismo que fica falando tanta coisa ruim que eu detesto, mas eu estava lá no salão e aí eu não mando na televisão.
e era assim, falando que aconteceu alguma coisa e as pessoas queriam linchar aquela pessoa que fez o crime. Então, as pessoas do mundo acham que fazer justiça é querer, na sua própria mão, resolver aquela questão. Eu vou fazer justiça com a minha própria mão. Olha, na verdade, a justiça é a palavra de Deus. Deus é justo. Então, ter fome e sede de justiça é ter um profundo desejo de obedecer a palavra de Deus em tudo. Ter fome dessa palavra. Eu quero conhecer, eu quero aplicar, eu quero fazer isso na minha vida. Aí você vai ser feliz, porque o projeto de Deus para nós está aqui. Tudo que você obedece de Deus vai trazer felicidade. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, aqui, o que é misericórdia? É um amor em ação. É um amor não só de palavra, mas é quando você sente as misérias dos outros e quer colocar elas dentro do seu coração para poder ajudar. Então, aquele que faz isso, ele vai alcançar a misericórdia de outra pessoa também, que vai sentir o mesmo. Eu estava falando de amor, né? Acho que é terça-feira que eu estava dando aula. E eu falei, olha, o amor, às vezes a gente quer ser amado, mas como que a gente vai ser amado? Quando a gente ama, né? A única pessoa, Cristo foi o único que veio aqui. Olha só, nós amamos a Cristo por quê? Porque ele nos amou primeiro. Nós nem capacidade de amar a Cristo a gente tinha sozinho. Mas nós nós o amamos porque ele amou primeiro. O que a gente vê, o amor de Cristo constrange a gente. Então, a gente ter misericórdia pelas pessoas é quando a gente é capaz de sentir as misérias dos outros e falar, eu preciso fazer alguma coisa para essa pessoa. Eu preciso colocar o meu amor em ação. Então, a Bíblia fala que você vai ser feliz, porque é verdade, quando você ama alguém, você faz alguma coisa para beneficiar alguém, você se sente feliz. Eu me sinto feliz, eu não sei se vocês são assim, mas eu fico tão alegre quando eu consigo, vejo a alegria no rosto de alguém que estava precisando de alguma coisa que eu pude ajudar, que eu tive misericórdia, porque eu já fui muito ajudada. Então, olha que legal, quando você é útil na vida de alguém, quando você se doa, quando você reparte, ama, você vai ser amado. Pessoa que dá amor, ela recebe amor. Agora, a pessoa que exige amor, mas não ama, ela vai virar um reclamão. Aonde ela vai, em qualquer igreja que ela vai falar que naquela igreja não tem amor, que as pessoas não se amam, mas na verdade é ela que não está amando. Então, feliz, aqueles que amam em ação, eles são felizes, tá? E o amor, por que a misericórdia é um amor em ação? Porque amor não é, você já notou que eu nunca falei de amor como uma emoção aqui? O mundo traduz o amor como um sentimento, uma emoção. Na verdade, o amor é uma decisão. Você decide. Você acha que Jesus olhou para cá, aqui para baixo, e viu todo mundo se desviando, cada um para um lado, pecando? Você acha que ele sentiu assim, ai, aquelas pessoas são muito amáveis, eu tenho que ir lá fazer alguma coisa por elas? Não. Ele olhou aqui e viu, a gente não era pessoas assim, sabe, dignos, com a amabilidade que ele olhava assim, sentia, nossa, muito gentis, graciosos, e eu não posso deixar esse povo perecer. Não, ele olhou e viu a gente pervertido, fazendo todo tipo de coisa que desagradava a Deus, mas ele decidiu, o amor dele foi um amor que decidiu descer aqui e tomar o nosso lugar. O amor é decisão.
você decide amar alguém ainda que ela não mereça e não esperar nada em troca, porque o que frustra a gente é a gente amar e ficar esperando o retorno. Então, não espera nada em troca, nada de ninguém, tá? Espera tudo de Deus, que você não vai se frustrar. E bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração no caso, a gente já entregou nossa vida para Cristo, mas eu sei que a gente continua pecador. Então, quando você tem um pecado aqui não confessado, mal resolvido com o irmão, com ímpio também, com qualquer outra pessoa, ou com alguma coisa que você precisa consertar, até que você não faz isso, você não fica feliz, não. Mas quando você faz isso, você fica limpo. E limpo de coração é a certeza de que ninguém tem nada do que te acusar. Por quê? Porque você não faz nada de errado, você é um santo, não, santo você é, né? Porque em Cristo é. Mas porque você é puro, não faz nada errado, não. Mas é porque você errou, mas quando você erra, você vai lá, confessa o seu pecado a Deus, pede perdão, libera perdão, então você fica livre, livre. E a liberdade de não ter nada que os outros venham te acusar traz felicidade, traz paz e alegria. E os pacificadores, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são os promotores da paz, né? Aquele que leva a paz, que anuncia a paz por meio de Jesus, aquele que também ajuda a fazer paz, não só entre o homem e Deus por meio do Evangelho, mas também leva a paz entre os irmãos, não fica fazendo mexerico nem confusão. Então, essa pessoa vai estar feliz, porque ela é uma pessoa com onde ela chega, a paz reina, então você tem que se esforçar pela paz. A gente mete o pau lá onde está tendo guerras e, eu sou contra a guerra, eu sou contra a guerra, onde já se viu essa... Olha, o que eu escuto disso, não sei se vocês também escutam, pessoas falando da guerra, e a Bíblia fala que a gente, às vezes, nos devora, nos mata, né? Lá no livro de Tiago fala, vocês ficam se matando, se devorando. Por quê? Porque a gente, às vezes, está fazendo guerra fria entre nós, irmãos. Eu acho isso muito... Eu falo pro meu marido assim, ó, diz que no exército, quando um soldado está numa guerra e ele confunde e acaba atingindo um soldado do próprio exército, eles chamam de fogo amigo. E quando a pessoa matou o soldado do próprio exército, sem querer, confundindo. Mas eu falo assim que às vezes dentro da igreja, dentro do mundo cristão, às vezes a gente faz esse fogo amigo, a gente acaba matando, não matando literalmente, mas matando emocionalmente, espiritualmente uma pessoa, fica lutando, brigando com o soldado do mesmo exército. Nem o povo aqui do mundo, nas guerras, eles não ficam contra os soldados do próprio exército. Nós somos o exército de Cristo. Nós temos que nos amar, nos proteger, né? Quando um soldado está ferido, ajudar a curar as feridas do outro. Isso traz felicidade, traz alegria. Agora, quando a gente divide o exército, um reino dividido não subsiste. Então, nós precisamos de ser pacificadores, de ser promotores da paz, de fazer de tudo para criar pontes e não muros, para alargar os espaços para que haja paz, que haja união, unidade na igreja, na família, onde a gente está, a gente tem que ser um promotor da paz. E depois tem o bem-aventurados que sofre perseguição pela causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Isso significa aquele que é uma pessoa, como que fala, dedicado na pregação do evangelho. Ele vai ser perseguido,
mas você vai ter uma alegria, porque você fala, olha, se eu não estou sendo perseguido, porque eu não estou causando nenhum perigo, eu não estou causando nenhuma ameaça para o inferno. Tem crente que não causa nenhuma ameaça para o inferno não está nem aí. O diabo, o inferno fica tranquilo com ele, fala, isso aí não causa risco, porque ele não fala de Jesus, não dá um bom testemunho, não é feliz. Então, quem que quer ser igual a uma pessoa que não é feliz, que não tem as qualidades do caráter de Cristo? Ninguém quer. Então, quando você começa a melhorar a sua vida, ler esse capítulo aqui e falar, eu quero ter as qualidades do caráter de Cristo, porque eu quero ser feliz. E ele falou de felicidade, bem-aventurado significa feliz, mais que feliz, super feliz. Então, quando você trabalha suas emoções, trabalha seu espiritual para andar junto, e trabalha a sua vida para você ter aquela graça que Jesus tinha, e ele crescia em estatura, em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Deus achava graça em Jesus, essa beleza que chama atenção. Quando a gente olha uma criança e fala, olha que graça, que gracinha, como ela, olha o jeito dela. Deus, ele acha graça em nós quando a gente desenvolve o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. E pelo contrário, a gente afasta, ninguém quer ser igual a gente quando a gente tá fazendo as coisas conforme o mundo, os outros falam, não vejo diferença nenhuma, então você não vai ser perseguido mesmo, porque você não oferece nenhum risco para o inimigo. Mas quando o seu testemunho, o seu amor, sua misericórdia, tudo isso que eu acabei de falar agora está em ação, você oferece, você abala o inferno. Então, o inimigo, ele vai te perseguir, você vai sofrer algumas perseguições, mas isso tem que dar a você uma alegria, uma felicidade, porque você sabe que grande vai ser o galardão seu lá no céu, porque eles perseguiram os profetas que foram antes de nós. Então, nós não temos nenhum motivo para ser infeliz. A gente tem sim motivos que entristece a gente em alguns momentos, quando a gente leu aquela parte que fala bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. Então, nós vamos ter, sim, alguns momentos, alguns desertos, uns vales, que a gente chora, porque a gente vê muitas coisas que a gente não se sente bem nesse mundo, e então, naquele momento, você chora, transforma esse choro em oração e vai vir a alegria, tá? Se você fizer isso, vai vir a alegria. Quando você estiver triste, transforme em oração. A oração nossa pode muito em seus efeitos. E isso aí vai gerar felicidade, essa felicidade que não é essa euforia que o mundo fala, né? Ah, vai chegando aqui o final do ano, todo mundo fica preocupado com que roupa que vai, com que roupa que vai pôr, e com o que vai comer. E nós temos que nos preocupar quantas pessoas eu vou conseguir ganhar para Cristo. Vou chegar ao final desse ano, como que foi? Eu preciso melhorar. Eu meço a minha vida em mim mesmo. Como que eu fiz o ano passado, esse ano parece que não foi tão bom como eu queria. Deus, me ajuda esse ano eu ser mais fervoroso em espírito, eu servir no Senhor, lendo a palavra. Eu quero ler a palavra de Deus durante o ano. O meu genro, ele lê a Bíblia durante o ano inteiro, daí no outro ano ele lê de novo, todo ano ele começa em janeiro e vai até dezembro, ele termina. No último dia ele termina. Então, é um propósito que ele tem lá e eu acho muito legal. E ele comemora todo dia primeiro, ele comemora que ele conseguiu. E então, faz isso, faz esse propósito esse ano, assim, Deus, eu quero ser melhor do que
Eu quero em 2024 ser melhor do que 2023. Não em ter dinheiro, em ter isso, ter aquilo, mas em ter mais intimidade com o Senhor, porque eu quero ser feliz. O Senhor disse que ser feliz é assim, é ter prazer na sua lei, meditar nela dia e noite, e é isso que eu quero fazer. Amém? Muito bem. Aí, ó, o Fábio conseguiu ficar até o fim, a internet contribuiu, né? Graças a Deus. Então, irmãos, eu falei para vocês fazer um trabalho. Você pode mandar lá no meu privado. Era para vocês. A Lídia voltou. Falei, ué, onde que a Lídia foi? Tô vendo sua carinha aí. Então, gente, ó, o que eu pedi para vocês escolher um personagem da Bíblia, escreve alguma coisa que vocês viu na vida deles. Tem lá depois, se não tiver, o Daniel coloca o trabalho lá, tá? Aquela parte que eu coloquei o trabalho, Daniel, você pode procurar e deixar só ela lá depois? Dá sim. Tá. Só para eles relembrar, quem não fez, faz, para mim avaliar a notinha de vocês para esse semestre, tá? Então, eu queria falar para vocês que nós vamos ter mais uma aula sexta-feira que vem, daí a gente vai entrar em férias, tá? Aí vocês, e eu queria também falar para vocês que tem algumas matérias que eu vou pedir para o Daniel colocar, que tem gravações, e se você não fez essa matéria ainda, e você sentir vontade de fazer nesse período de férias, tem gravado, tem matérias minhas, tem bastante. Você pode estudar, e daí mandar, se for minha, vocês vão mandar no meu WhatsApp o trabalho para mim corrigir. Se for do pastor Gilberto, manda para ele. Se for do pastor Silvio, manda para ele. E aí vai vir a sua nota, tá bom? Se vocês quiserem continuar estudando, mesmo nas férias, adiantando as matérias, aí não sei como é que funciona isso, mas vocês falam com o Daniel que ele sabe de tudo, essas coisas. Aí vocês podem estar adiantando, não parar de ter aula. Vocês vão ver nossas carinhas lá, tá bom? O Fábio está fazendo outras matérias, né, Fábio? Tá dando certo? Você acha que consegue aprender assim? Sim, consigo, não tem problema. Então já tem bastante, e a gente tem... Quantos vídeos a gente tem, Daniel? Tem mais de, acho que 150 vídeos, não mais. Então, aí, se vocês tiver alguma matéria que vocês têm vontade de fazer, o Daniel vai colocar a lista lá. A gente já estudou escatologia, coisas referentes ao fim. Tem muitas matérias boas lá, princípios que eu já ensinei, princípios de vida, e acho que está gravado. Pode entrar lá, daí o Daniel vai passar para vocês os links, e vocês vão fazer na aula e pode mandar para os professores, que vai ter o contato deles, tá bom? Então, olha, a última aula vai ser sexta-feira, tá? Vocês não percam. E se vocês estivessem aqui, a gente ia marcar um jantarzinho. Quando chega, só porque olha, estamos longe. eu acho que é bom a gente fazer assim, cada um pega um lanche aí, a gente toma um lanche junto, né? Cada um na mesma hora. Que a gente se Professora, reúne. Fala, querido. a senhora me permite falar um minutinho? Claro. Porque sexta-feira será a última aula, né? Mas assim, enfim, o que eu quero dizer em relação ao tema de hoje, quero só... eu me reportei, assim, né? Ao longo desses quase 2 anos, né, professora, que a gente está junto, então, como... Desde o teste que a gente fez, né, a primeira disciplina, lá, a escatologia, e
por incrível que pareça, sempre eu me identifiquei com Pedro e Paulo, né? Não é novidade para a senhora, né? Casca grossa, como Pedro, porém sensível, né, ao sentimento alheio. E eu lembrando aqui várias coisas quando a senhora começou a falar, e na sua fala eu lembro bem assim do que aconteceu comigo, que acredito que a senhora lembra daqueles testemunhos, testemunhos, né, que eu dei em relação o que aconteceu comigo assim. Foi uma sequência de coisas ruins. Não sei se a senhora está lembrada que foi o assalto aqui na minha casa, foi o suicídio do meu irmão, e foi a denúncia que fizeram, né, de mim na ouvidoria lá da SEDUC, do órgão que eu trabalho, sem eu estar sabendo. E eu, no momento, eu chorei, eu sofri, então foi uma sequência de coisas muito ruins, bem diferente uma da outra, mas todas ruins, né? Sim. E eu ficava desesperada, mas, por incrível que pareça, tá até aqui, assim, um versículo que eu carrego comigo dentro da Bíblia, né? Tá, 1 João 5,5 diz, né? Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê, né? Que Jesus é o Filho de Deus. E eu também, esse versículo, né? 5 de Mateus, que diz tudo isso. Então, eu procurei exatamente nele, me fortalecer, me equilibrar. E algumas pessoas perguntavam, tu é louca? Como é que acontece tudo isso contigo? Né? E tu ainda vives assim, porque foi realmente quando eu busquei viver mais. Eu achava que estava vivendo, já estava, mas não estava na prática mesmo, estava deixando a desejar. E eu comecei a buscar, e até minha família mesmo ficava surpresa quando eu dizia assim, não, ela não tem sentimento, ela não está sofrendo, porque foi exatamente quando eu procurei me aproximar mais de todo mundo, saber o que eles vinham sentindo, ajudar, né? E lá na escola onde fizeram a denúncia, e eu levei quase 8 meses, só 3 meses eu levei para requerer o processo, né? A cópia do processo para saber por que eu tinha feito aquela denúncia. E eu sofri mais ainda quando eu entrei, né, com recurso para saber que me negaram e eu tive que esperar por quase 4 meses. E eu fui trabalhar na mesma escola, continuei trabalhando, continuei conversando, brincando e fazendo, não deixando que ninguém percebesse que nada estava acontecendo comigo. E eu via os olhares, eu via era aquele suspense e eu fazendo de conta. Mas por quê? Porque foi exatamente nessa hora da dor, né? Queria uma busca, assim, estava numa busca constante para saber o motivo que o meu irmão tinha se suicidado. E eu sem telefone, eu sem dinheiro, eu sem notebook, eu sem nada, porque o ladrão tinha levado, né? E tanto eu como da minha filha, foi assim, duplo. E eu ficava dizendo assim, aos olhos, né, humano, quase sem nada, e eu resisti. Não reclamei, não murmurei, eu cantava, eu me arrumava, eu acho que foi quando eu me arrumei mais, passeei mais. Por quê? Por conta de esquecer o que tinha acontecido, não. Por conta de mostrar que Deus era comigo, como a minha filha se abraçava comigo, e agora, mãe, o que será? Calma, isso vai passar. Mas, né, nós temos Deus. Então, eu comecei a exercitar a minha fé, né, buscar mais e fazer mais, sem nada, quase nada, e ajudando o próximo, indo buscar. Aí, quando eu via que tinha alguém ali com o mesmo problema que eu, ou ainda maior, eu dizia, meu Deus, o meu está pequeno. E eu comecei, né, assim, sabe aquela corrida? E eu me senti uma verdadeira atleta, consegui, né, driblar, passar todos esses obstáculos, e eu posso lhe garantir, professora, que hoje eu
me sinto muito feliz, eu sou muito feliz. Quando a senhora estava dizendo, porque não tem um carro, porque não passou, eu passei no concurso, eu fiz faculdade, eu comecei, né? Tanto é que até hoje eu estudo. Mas, assim, o que eu quero dizer é que realmente é uma diferença muito grande na vida. É uma loucura as pessoas olharem e dizer assim, eu não sei o que é a Lígia, ei, tu ainda está em terra? Eu disse, sim, por quê? Menina, como é que tu vive? Aí eu, tranquilo, sabe? Eu nunca dava assim uma resposta, eu demonstrava para as pessoas, porque eu fui ter uma intimidade muito maior com Deus. É. E ali eu pedi explicação, por que tudo aquilo estava acontecendo, tinha acontecido comigo. Né? Uma sequência de coisas. Foi um ano que, meu Deus, mas eu superei. E eu saí dessa para o que eu sou hoje. Por isso que eu digo, casca grossa em relação às minhas respostas, minhas atitudes, mas assim, com esse sentimento enorme, né? Esse sentimento não, é sensível, sentimento alheio. Então eu comecei e hoje eu me deparo com todas essas situações e eu digo, isso é fichinha, sabe? E era isso que eu queria dizer em relação ao tema dessa felicidade. E as pessoas olham e não acreditam, professor. Eu digo, mira, eu sou tão feliz, sabe? Eu sou tão feliz. Ela diz, mas como é que tu é feliz se aconteceu isso? Era para acontecer, foi um propósito, foi um processo que eu tinha que passar. E eu estou aqui. E a senhora também acompanhou assim várias coisas, e nem por isso, em momento algum, eu conto isso chorando, me lamentando, dizendo, não, vai passar, eu vou conseguir, Deus vai restituir tudo, sabe? A perda quase impossível do meu irmão, mas eu fui entender, eu pedi, e Deus me deu uma resposta, e hoje eu estou aqui, eu não vivo. Fui agora, mandei fazer o túmulo, tudo bonitinho e tal. Nem vou lá no cemitério, nem vou dia de finado, para mim nem existe assim, mas mandei fazer, tá lá tudo, sabe? Em momento algum eu me deixei assim, mas abater. Então, é dessa felicidade realmente que para o mundo, para o ímpio, ele nunca vai entender. A gente tem Parece essa loucura, né? de relacionamento, né? E é isso que acontece. Tá bom, como ia demorar. Falei muito. Muito bem. Então, a gente viu que o segredo de tudo é o nosso relacionamento, nossa intimidade com Deus, com a palavra de Deus. Pronto, né? Que fez a Lídia passar por tudo isso, o que fez, eu tenho certeza que cada um que está aqui tem as suas lutas, já teve também. Pode falar, Fábio. Irmã Sônia, houve uma aula em que a professora havia comentado, ou, se eu não me engano, fez um pedido de uma tarefa que a gente fizesse tipo um vídeo para enviar para a professora, falando a respeito do que nós aprendemos, o que mudou na nossa vida, se tem sido útil a aula para nós em particular, o que nós temos aprendido com isso. Esse trabalho, esse vídeo é para ser enviado até a próxima sexta-feira? Se tiver pronto, seria muito bom. Eu queria que cada um de vocês desse um testemunho, não precisa ser grande, porque isso aí vai encorajar outras pessoas. Esse testemunho da Lídia, olha quantas coisas que vocês têm falado, que eu acho que vai ser muito bom. Vai ser muito bom para a nossa igreja, saber aonde a gente está chegando, com a palavra dele. Quero que vocês se apresentem e falem de onde vocês são, e há quanto tempo que vocês estão fazendo o curso, e o que vocês têm sentido, que tem ajudado vocês. E aí a gente vai mandar, né, para aqui, para a igreja, para as outras congregações nossas, e a gente vai estimular os irmãos a também fazer o seminário, porque isso daí ajuda a gente. Eu amo muito o seminário, porque quando eu me converti, eu acho que o que me fortaleceu, o que me ajudou foi o seminário, ajudou eu e o meu marido, e em pouco tempo a gente já estava no ministério, assim, nem
Quando a gente viu, a gente já estava lá, servindo a Cristo, e estamos 30 anos, né, vai fazer agora em fevereiro, e parece que passou, parece que foi ontem. Então eu vou esperar esse vídeo de vocês. Eu falei, ninguém mandou, eu acho que eles não estão. Mas foi muito bom você lembrar, viu, Fábio? Vai ser muito bom. Não precisa. Pega o seu celular, não precisa de muita coisa, não. Pega o celular, liga a câmera lá e dá o teu testemunho, que vai ser maravilhoso aqui para nós. Vai valer muito mesmo, tá bom? Eu espero. Se vocês for fazendo, vocês podem ir mandando ou no grupo, ou manda no do Daniel, o meu, tá? Se você fizer no meio da semana, já pode ir mandando, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham Amém. um maravilhoso final de semana na sua igreja. Fala do Senhor, tá? Felicidade começa com fé, igual fala no programa aqui, de rádio. Tenha fé. Se não estiver bom, tenha fé que vai ficar bom, que você vai ficar feliz, tá bom? Deus abençoe Amém. vocês, ó, um abraço. Fique com Boa. Deus.